ia contar algumas histórias bizarras que eu tenho com Dragon Ball, assim. A primeira, quem tinha TV a cabo tinha alguns privilégios, né? Que era poder assistir algumas coisas antes dos mortais, né? E com Dragon Ball foi isso. E então no Cartoon, quando saiu a saga do Majin Buu, eu não tinha, só tinha um amigo que tinha TV a cabo, de todo mundo, né? E a mãe desse meu amigo, é o Maurício, vocês conhecem, a mãe dele não deixava mais de um amigo assistir junto com ele por dia, tá? E obviamente eu não era o Tinha que único fazer amigo que ele tinha. sorteio. Não, aí era um dia para cada um, tá? Naquela época, eu morava na Coab, tu conseguia se inclinar, nas escadas tinha os braços de madeira podre, né? A gente se inclinava de um jeito que conseguia botar a cabeça assim, ó, para a janela uns 3 metros, mas assim, ó, pendurado na escada para ver, né? É assim que a gente conseguia olhar, tipo, um quarto da tela, assim, a gente conseguia olhar. Depois, quando acabava, a gente, o que aconteceu com ali, aquele negócio e tal. Teve uma época que estavam pintando lá. Ele morava no terceiro andar. Então tinha os andaimes, né? Então, o que a gurizada, quando descobriu isso, não, aí não era só eu. Era uma gurizada. Subia nos andares no terceiro andar, ficava sentado, tipo assim, escondidinho na janela, né, do terceiro andar, para olhar o Dragon Ball. Senão, a gente ficava na altura do morro lá, que tinha subindo para a praça lá, que dava no ângulo da TV do Maurício, e às vezes tinha gente com binóculo para olhar dentro do apartamento do coisa. A gente vê o que a gente fazia para olhar um episódio, né? E teve outra, tinha uma locadora que a gente vivia lá, até tá passando aqui, o jogo dessa história. A locadora foi roubada. Roubaram todos os joguinhos da locadora e tal, então o cara ia fechar. E na nossa cabeça de 10, 11, 12 anos, a gente ia salvar tudo, né? Então, o que a gente fez? Vamos fazer um campeonato do Dragon Ball no Super Nintendo, que é um jogo que tinha um sobrado, para arrecadar dinheiro para o cara da locadora. Né? Como se o nosso torneiozinho de 5 crianças ali fosse salvar a locadora do cara, né? Sendo que naquela época eles estavam de 20 centavos, né, por pessoa, 30 centavos por pessoa. Então a gente fazia essas loucuragens, assim, com relação ao Dragon Ball, né? E os mangá também, os mangá eu deixei de almoçar muitas vezes, mentia para minha avó que eu tinha almoçado para comprar o que saía, né? Acho que era quinzenal o Dragon Ball, né? Então, era assim, era meu vício. E os que eu tenho hoje são daquela época, então tem mangá meus aí com 24 anos, assim, da época mesmo. E tá a coleção completa, ainda bem. Depois eu tenho, a gente estava falando, eu tenho jogo, né? Saturno Dragon Ball. A gente estava falando das outras obras do Toriyama, né? Ele era o responsável pelos personagens, do Dragon Quest, né? A gente vai ver que o cabelo, tipo, é muito ele, né? Esse aqui, seu Builders, esse aqui é o 11, Dragon Quest, eu tenho outros ali, né? Então a gente acaba reconhecendo muito o Toriyama em outras obras, né? E que a gente nem sabia que eram dele. O jogo do Play 1 tem o Tobal, se vocês chegaram a jogar. Tobal também é a personagem deles. Blue Dragon no Xbox também é dele. O Chrono Trigger, né? Chrono Trigger, o Aldo que é fã de Final Fantasy, né? Chrono Trigger é a obra-prima que junta o criador do Final Fantasy, o criador do Dragon Quest e o criador do Dragon Ball. Né? Esse é Então, outro motivo pelo qual eu sou considerado herege. Nunca joguei não, tal. mas o Chrono Trigger não é uma coisa que todo mundo quer um RPG, são tantos finais, e num dos finais do Chrono Trigger tem uma mensagem para os filhos do Toriyama. Né? Ele coloca lá o nome dos 2 filhos que ele tem, né? Hoje são pessoas adultas, mas na época tinha 8 e 5 anos, que ele falou, o papai está trabalhando nesse jogo, que legal, né? Não sei o quê. Então, era um dos finais. O Chrono Trigger tem uma dezena para mais de finais, né? Então, ele foi participando, né? E quem conhecia ele aí dizia que ele era uma pessoa muito, muito respeitosa, né? No sentido de poder trocar com ele e tal, porque todo mundo vê ele como um deus, assim, lá, do pessoal do ramo.
e que ficavam felizes quando ele mandava e-mail, né? Porque ele é das pessoas que mandava e-mail, perguntava sobre o estado de saúde das pessoas, estavam bem, tal, tal, tal. Então, enfim, o que eu tinha para falar assim, do Toriyama, da obra dele, senão a gente vai passar a noite inteira, era isso. Eu sou muito fã, tem até hoje, não dá para ver, mas lá em cima, bem pequenininha, parece uma fileira aqui assim, ó. Tá? Faz a volta aqui, são eu tenho já uns 40 miniaturinhas que eu estou colecionando Dragon Ball. Eu tenho os mangás, eu só não tenho do Super Mangá, uma questão hoje nem sei por quê, mas é porque eu acho que eu acabei lendo, eu leio todo mês, né? Porque todo mês ainda sai capítulos, então por isso que eu não comprei. E ainda consumo muita coisa. Música, obviamente não é a produção dele, mas é da obra dele, né? Também estou sempre acompanhando. Mas da minha parte, Dragon Ball era isso.